Glória a Deus, boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, motivo de muita alegria poder estar com vocês e realmente ser convidado. Eu brinquei com o pastor, o pastor Renato não contou tudo não, eu falei, olha, você me leva todo ano, será que o povo não está enjoado de mim? Avalia, porque às vezes nem sempre aquilo que o pastor está querendo é que o povo quer, mas ele falou que realmente vocês estão com o coração aberto para receber através das nossas vidas. Glória a Deus. Pastor Douglas, obrigado, viu, por nos receber aqui, você e sua família. Precioso ver o que Deus está fazendo aqui. Glória a Deus, muito bom, prédio muito bonito, inspirador. Tirei foto de algumas coisas, falei para minha equipe, vamos fazer isso lá. Equipe de mídia também, então, parabéns, esse tanto de irmãos é da sua equipe? Bastante, glória a Deus. Vocês estão de parabéns, realmente tem um pastor visionário. Muito bom poder estar aqui hoje, pastor Renato, com toda essa equipe de pastores. Me sinto muito à vontade, muito honrado mesmo. E fico feliz de poder estar aqui com vocês. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu sou pastor em Belo Horizonte, supervisor também do estado. Então nós acompanhamos ali quase 50 igrejas. Graças a Deus a obra tem avançado. E é uma bênção poder estar aqui com vocês. Levanta as suas mãos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos nessa noite, porque estamos diante do Senhor, e nesse momento nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Essa palavra é como uma semente que vai cair numa terra boa, que é os nossos corações. Ó Deus, que vai, ó Deus, receber a palavra com toda avidez, com toda fome, e seremos por ela instruídos, seremos por ela abençoados. Fala conosco de uma maneira especial, no nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus. Aconteceu uma situação não muito boa. Eu deixei uma caixa de livro lá no prédio da igreja, não deixei na minha casa, e quando eu fui lá no prédio, tinha trancado a sala, e a moça só chegava, que cuida lá, às 8h30, acho que é 8h30, e o meu voo saiu mais cedo, eu não consegui trazer o livro, mas não sei se vai funcionar fazendo isso. Se você quiser adquirir, eu vou deixar uma ali, né? Vou deixar também o Pix, e aí se você quiser, eu faço questão de enviar tanto para cá, como também lá para a sua cidade, na segunda-feira, tá bom? Foi uma bobeira, eu escrevi um livro agora, o último livro, Favor de Deus, a Porta para a Abundância. Então nós, na verdade, escrevemos aquilo que nós pregamos, que nós ministramos. Então aqui são todas palavras que eu já preguei. Tem só duas que eu não preguei ainda, que eu escrevi, mas são palavras que nós escrevemos, porque o Senhor tem compartilhado algo precioso comigo. Então, se você quiser, no final você pode passar lá. Segunda-feira eu vou enviar o livro, amém? Romanos capítulo 15, verso 13. E depois você pode ficar com esse para você, pastor Renato. Me perdoe, pastor Douglas, mas eu vou enviar o seu dedicado, amém? O dele nem dedicado não está, o seu vai estar dedicado, amém? Vou dar para ele também. Romanos 15, 13, palavra do Senhor diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus que supera expectativas. Você está esperando por algo, mas a boa notícia é que Deus está planejando algo muito maior para você. Você não tem ideia daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você sabe, todos nós passamos e temos coisas das nossas vidas que nós estamos acreditando. Você sabe, eu tenho acreditado em coisas grandes. Eu estive em Goiânia, como vocês sabem, pastoreando por muitos anos. E no final do ano agora, eu estava com a minha esposa lá em Goiânia. A gente aproveita também para ter comunhões, para ir na casa de algumas pessoas, e os eventos também, conferência muito longa. Sei que a gente estava voltando de um desses jantares, nós passamos na frente do prédio onde nós éramos pastores lá em Goiânia. E aí minha esposa deu uma respirada assim, olhou e falou: nossa, eu tenho tanta saudade do que nós vivemos aqui, foi tão precioso. Eu falei: aleluia, é verdade. Nós vivemos dias gloriosos nesse lugar. Aí eu coloquei a mão na perna dela, porque eu vi que ela estava muito assim, né? Aquela coisa, aleluia, você tem que ser grato mesmo.
Mas eu coloquei a mão na perna dela assim, aqui na região do joelho, e dei uma apertada assim e falei: nós ainda não cantamos a nossa melhor canção. Eu ainda não realizei os meus maiores batismos. Você ainda não realizou os seus maiores Domingo Kids. Aí ela foi dizendo assim: por que você está falando isso? Porque os melhores dias estão diante de nós. Aí ela falou para mim, assim, meio um negócio, meio pentecostal rolou naquela conversa. Ela olhou e disse assim: realmente você acredita nisso? Eu falei: se eu não acreditar nisso, eu vou parar onde eu estou. Então eu quero começar dizendo para você: é tempo de você aumentar as apostas. É tempo de você gerar expectativa. Porque até aqui você tem visto Deus fazendo na sua vida, mas prepare, Deus vai surpreender você para um tempo maior. Faça barulho se você acredita nisso. Sabe por quê? Porque se você não crê que Deus vai fazer mais, você vai parar. Vai parar no meio do caminho, vai parar, sabe, de contar as histórias. Eu já vivi grandes coisas, já participei de grandes milagres, mas o meu coração tem almejado. Parece que eu estou sentindo como aquele rapazinho que Elias olhou para ele e disse: aí, olha lá, o que você viu? Uma pequena nuvem. E ele disse: o sinal pode ser pequeno, mas a abundante chuva vai cair nesse lugar. Não importa se Deus tem dado para você um pequeno sinal. O que acontece? O pequeno sinal vai se transformar em uma abundante chuva. O sinal foi pequeno, mas o céu se abriu e a chuva foi abundante. Tem irmãos que querem trocar. Não, eu preciso de um sinal grande. Eu não, eu sou o contrário. O sinal pode ser pequeno, pode ser do tamanho da mão de um homem. Não, mas aconteceu só isso, abriu só um instantinho de porta. Eu já fico na expectativa dizendo: algo muito grande vai chegar. Olha, eu não sou de sonhar muito, e eu lembro dos meus sonhos. Essa noite eu sonhei, e aí o Juliano estava falando alguma coisa comigo. Eu falei: Juliano, você sabia que eu sonhei que do nada assim, aconteceu uma reviravolta e eu ganhei muito dinheiro? Aí ele olhou para mim e falou: aleluia, não esqueça de mim. Eu falei: jamais, vou lembrar onde aconteceu. Mas é claro que tudo que Deus me dá, eu entendi aquilo como... pela graça de Deus eu sou o anjo da igreja, não tem nada a ver comigo. Na verdade, o que Deus vai fazer é no nosso meio. Tem muitos sonhos, muitas profecias. Eu quero declarar sobre a sua vida, e eu sou homem de Deus para confirmar isso, na autoridade do Espírito Santo. Ainda essa noite você vai sonhar com coisas grandiosas. Tem gente que já começou a sonhar e está pensando: será que isso não é coisa da minha cabeça? Não, Deus já está começando a avisar você, para você ir se preparando, para você ir se familiarizando com o seu milagre. Antes de Deus fazer algo na sua vida, primeiro Ele começa a fazer algumas coisas dentro de você. Sabe para quê? Para você familiarizar com o seu milagre. Antes de Deus dar um filho para Abraão, Deus mudou o nome dele. Sabe para quê? Mudou o nome do homem e da mulher. Você vai chamar Abraão, é pai grande. E você vai chamar, era Sarai, vai chamar Sara, princesa. Sabe para quê? Para que vocês vão familiarizando com o seu milagre. Cada vez que você chamar seu marido: Abraão, pai grande, vem almoçar, ela está familiarizando com o seu milagre. Você nunca terá aquilo que você não fala. Cada vez que ela falava, ela não estava chamando o nome dele, ela estava dando decretos no mundo espiritual para isso acontecer. Eu acho que eu estou falando com as pessoas certas nesse lugar. Vai falando da promessa. Abra sua boca nesses dias para ir familiarizando com o seu milagre, com o seu crescimento, com a sua frutificação, porque é isso que vai acontecer com você. Diga glória a Deus. Oh, vontade de ter uma voz igual aquela menina tem. Meu Deus do céu, que intensidade que ela canta, Jesus. Vai familiarizando com o seu milagre. Vai falando, cada vez que você fala, você vai aproximando daquilo. Ah, mas ele nem tinha filho, mas Deus mudou o nome. Tem coisas que antes de você ter, Deus vai dar para você uma palavra, uma canção. Sabe por quê? Porque você vai familiarizando com o seu milagre. A palavra do Senhor diz, em Atos capítulo 3, nós lemos a história de um homem. Esse homem era aleijado de nascença. E ele tinha 40 anos, diga 40 anos. Irmãos, eu sinto tanta unção aqui hoje. Realmente, falei isso para o pastor Juliano, até esqueci de apresentá-lo. Fique em pé rapidamente, pastor Juliano.
Pastor Juliano é um dos pastores da minha equipe, um irmão muito precioso, responsável pela escola de ministério. Trouxe ele nessa viagem que eu falei, vou levar você para conhecer um povo intenso. Um povo que realmente é intenso mesmo. Então, glória a Deus. Obrigado, pastor Juliano. E deixa eu falar uma coisa com você. Você está pensando algo. Mas Deus está pensando algo além do que você está imaginando. Pastor, mas eu não sei fazer orações direito. Eu não sei fazer o pedido certo. Não tem problema. Deus viu o seu coração. Atos capítulo 3. A palavra do Senhor diz: Pedro e João subiam ao templo para oração na hora nona. Era levado um coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma, diga assim, esmola. O que aquele homem pediu? Esmola. Fica com essa frase, ele pediu esmola. Pedro, fitando junto com João, disse: olha para nós. É tempo de nós nos levantarmos e dizer: olha para nós. Ah, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Então, quando você está revestido com a justiça de Deus, você tem que dizer para as pessoas: olha para nós. Eu fui vestido com essa justiça. Não, isso é arrogância, não. É só arrogância quando as pessoas... Aí você vai ver que depois do texto, as pessoas se prostram diante dele e falam: levanta que eu também sou homem. Por quê? Porque ali eles estavam se prostrando em reverência por causa do milagre. Mas quando ele disse olha para nós, ele está dizendo: nós temos algo dado por Deus que é capaz de ajudar você. Cada um de vocês aqui tem algo que essas pessoas lá fora precisam. Então chegou o tempo de Deus levantar adolescentes, jovens, homens e mulheres dizendo: olha para nós que nós temos algo para dar para você. Diga amém sobre isso. Olha para nós, foi a palavra que ele disse. E fitando juntamente com eles, diz: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que o homem pediu? Esmola. O que ele esperava receber? Esmola. Aí a palavra do Senhor diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Tomando pela mão direita. A mão direita é a mão do favor. Não é na esquerda, é na direita. Porque é na direita que flui favor. Quando Deus quer liberar favor, Ele cruza os braços, é na direita que vai liberar. Você está na posição certa, você está na justiça, você está na graça, na direita. Por isso flui favor sobre a sua vida, flui milagre sobre a sua vida. E com a mão direita o levantou, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz então que aquele homem de um salto pôs-se em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por aquilo que havia acontecido. Olha para cá. Atos capítulo 3 é a primeira história que eu quero introduzir aqui na minha palavra. Aquele homem, ele tinha uma rotina. Eu gosto de ler a Bíblia. Quem já ouviu outras ministrações minhas, sabe que eu já falei isso. Eu gosto de ler a Bíblia e imaginar história acontecendo aquele, porque a Bíblia é um texto vivo, a Bíblia é um livro poderoso. E eu gosto de entrar às vezes na história para participar daquele momento. Então eu penso como era difícil para a família daquele homem conduzi-lo até aquele lugar. Ele não tinha um emprego. E naquele tempo, as pessoas não tinham uma espécie como nós temos hoje de um INSS, algo de uma aposentadoria que ele poderia, de repente, se aposentar. Ele precisava, então, fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro. E o que ele fez? O que ele fazia?
ele esmolava na porta do templo. Porque na lei também, as pessoas que oravam, que louvavam a Deus, fazia parte também dar uma esmola, ajudar as pessoas carentes. Por isso que ele escolheu aquele lugar, foi estratégico. E eu não sei se você sabe, aquelas pessoas que pedem esmola, eles não ficam em um lugar onde não é rentável. Isso é fato. Eles ficam na porta de alguns lugares, portas de igrejas, tem muito isso, né? Igrejas tradicionais. E aí aquele homem estava lá. Agora, é tão bonito tocar no espírito da palavra, que aquele homem pensou que naquele dia seria um dia normal, seria um dia qualquer. Aquele homem imaginou que seria um dia onde talvez ele iria conseguir ali uns trocados, passar no mercado, comprar alguma coisa e levar para casa. Mas mal ele sabia que naquele dia já estava marcado na agenda de Deus que o Senhor iria superar as suas expectativas. Vem dia sobre você, que talvez você vai acordar de manhã achando que é um dia normal, mas olha aí uma porta grande de favor abrindo para você. Olha aí o seu milagre saindo em um dia tranquilo, normal, que você nem gerou expectativa. Deus diz, mas esse é dia que eu fiz para superar suas expectativas. E hoje eu vim falar para você do Deus que supera as nossas expectativas. Sabe por quê? Porque Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer. Poderoso para quê? Para fazer, para realizar. Ele é poderoso para quê? Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, que opera em nós. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, tem poder operando em você hoje. Eu não sei quanto a você, mas eu falo para você, na minha vida tem poder operando aqui agora. Tem poder nesse lugar operando, irmãos. E a Bíblia então diz que aquele homem, levado pela família naquela logística, acorda de manhã, a dificuldade de talvez ir ao banheiro, e depois ele sai dali, é colocado numa maca, numa cadeira, não sei, e é levado para o lugar. Olha para cá, não converse por favor. Levado para o lugar e é colocado ali. E aquele homem está lá naquela posição, depois de 40 anos vivendo aquela mesma história. Mas houve um dia que o Deus de toda a terra, o Senhor Todo-Poderoso, olhou e se compadeceu da história daquele homem. Nós não somos capazes de ver naquele homem o que Jesus viu, o que o Senhor viu nele, o que os apóstolos viram. O fato é, ele foi ali e ele estava sentado normalmente pedindo uma esmola. Deixa eu te fazer uma pergunta, aonde que está registrado que esse homem pediu oração por cura? Aonde que está registrado que esse homem orou, pediu por um milagre? Isso para indicar que às vezes nós não sabemos orar como convém, é fato. Às vezes nós não temos a fé suficiente. Às vezes você não está tendo, e aqui eu não te falo para te criticar, longe de mim, não sou esse tipo de pregador, que fica confrontando as pessoas, fazendo questionamentos. Hoje mesmo, o pastor Juliano testemunhou amorosamente, um discípulo me mandou um esboço, eu falei para ele, o seu esboço tem muita interrogação. Nosso esboço nós temos que substituir interrogação por ponto final. Por quê? Porque quem questiona não é Deus. O diabo é que faz perguntas. Será que você é filho? Será que você tem fé? Será que você tem autoridade? Substitua a interrogação para ponto final. Você tem fé. Amém? Ponto final. Não ponha também vírgula onde Deus colocou ponto final. Você é justiça de Deus em Cristo. Ponto final. Diga amém sobre isso. Por quê? Porque às vezes, eu não estou te questionando, mas o fato é, às vezes nós nem acreditamos que Deus pode fazer algo. Eu vou dizer para você algo que está no meu coração. A Bíblia não fala, então você não é obrigado a pegar carona comigo. Você pode parar aqui e depois você volta. Eu volto, você volta comigo. Eu vou falar de algo no meu coração. Nem aquele homem estava acreditando que ele poderia ser curado.
Nem aquele homem acreditava que algo poderia acontecer na vida dele. Porque nós gostamos de dizer, eu tenho isso porque também pedi. Mas eu quero te falar uma coisa para você, talvez diferente que você já ouviu. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai ter coisas que você nem pediu, mas porque Deus quer fazer, Ele vai fazer na sua vida. Deus é amoroso. Tem pessoas aqui, não estou te condenando e julgando por isso, mas tem situações que você olhou e você disse, quem sou eu para pedir um dia um trem desse para Deus? Não precisa levantar a mão não, você está aqui. Quem sou eu para um dia falar que eu vou num lugar desse? Que dia que eu posso um negócio desse? E aí você pensa que isso às vezes não tem poder diante de Deus. Deus viu alguma coisa no seu coração. A fé não precisa ser grande. Você sabe, nós estamos falando do ano das portas abertas, não é isso? E o que o Senhor falou um negócio comigo? Eu estou preparando uma palavra sobre isso. Eu falei só um ponto. É que uma porta pequena, ou uma porta de 5 metros, às vezes a chave é do mesmo tamanho. A porta pode ser grande, e a chave geralmente é chave pequena. Aquilo ali é o seguinte, a porta que Deus vai abrir, mas às vezes a chave é a nossa fé, é tão pequena, mas ela é suficiente para abrir portas grandes na sua vida. Aquele homem não pediu por milagre, aquele homem não pediu por sobrenatural, aquele homem só falou uma coisa, eu quero uma esmola, eu quero uma, mas o Deus que supera a expectativa falou, eu tenho muito mais para dar para você. Você pediu para mim só uma esmola, mas eu vou dar para você cura. Hoje você vai sair desse lugar louvando, pulando, adorando, porque eu sou o Deus que supera a expectativa. Por isso Pedro foi tomado pelo Espírito, pegou na mão dele e falou, levanta e anda, porque esse tempo de paralisia na sua vida acabou. Agora é tempo de você louvar a Deus, agora é tempo de você experimentar as expectativas de Deus, agora é tempo de você ser surpreendido pela bondade de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesses dias você será surpreendido por Deus. Você está pedindo só um emprego, mas Deus está dizendo, vou dar muito mais para você, vou dar ideias para você, vou dar promoção para você. Você está pedindo só uma oportunidade para pregar lá na sua escola, mas Deus está dizendo, eu não só vou te dar a oportunidade, mas eu vou na verdade levantar você com autoridade. Pessoas vão procurar você, algo da parte de Deus vai acontecer com você. Nós estamos em uma cidade agora, na verdade um trabalho que fechou e nós estamos reabrindo o trabalho. Enviamos um casal lá em Montes Claros, uma cidade boa, e aí o casal estava meio desanimado, participou da nossa conferência, eu ministrei um pouco sobre isso e falei para eles, Deus vai surpreender você. A mulher dele disse que na hora que ela ouviu essa palavra, ela, um dia eu ensinei isso, ela disse que pegou isso. Porque às vezes quando eu estou em alguns lugares, alguém fala alguma coisa, eu tenho essa característica. O que significa isso? Não vou deixar essa palavra passar, eu tomo posse, essa é minha. Ela recebeu, você sabe, a filha dela estuda numa escola, mudou para a cidade tem um mês. Aconteceu uma situação, a menina falou, vamos orar agora e Deus vai fazer. A menina se levantou, orou e Deus fez. O diretor da escola assustou, falou, quem que é sua mãe? A mãe chegou e falou assim, sua filha orou, vocês fazem isso? Não, nós somos uma igreja assim, 11 membros tem lá. Contando ele, a esposa, os meninos, uma mulher que está grávida também, já contou? Uma mulher grávida, 2, 3. Todo ser que respira louve ao Senhor. 11 pessoas. Agora, Deus abriu uma porta para ela, foi colocada numa escola com 453 alunos. E a mulher falou, toda sexta-feira, hoje ela me mandou uma mensagem cedinho, toda sexta-feira você vai ter aqui nos 2 períodos um tempo para falar, e se o seu marido quiser também falar com os pais, nós vamos conectar ele com os pais. Sabe o que é isso? É o Deus que supera as nossas expectativas. Eu estou com 11, que dia que nós vamos crescer? Só depende de um momento onde Deus fala, vou abrir uma porta para você, vou superar suas expectativas. Deixa eu te falar, acorde todos os dias com essa santa expectativa no seu coração. Algo vai acontecer comigo ainda esse ano. Algo vai acontecer no meu ministério ainda esse ano. Aquele homem não pediu milagre, aquele homem não pediu por cura, aquele homem simplesmente pediu por uma esmola. Mas você sabe, um toque do favor, um momento do favor,
pode transformar a sua vida numa expectativa superada. Um toque do favor lançou aquele homem em outro nível. Um toque do favor tirou aquele homem da mendigância para um homem que voltou para casa louvando e adorando a Deus. Eu fico pensando, a mulher dele, o que aconteceu com você? O que aconteceu? O filho dele, os parentes, os vizinhos vendo aquilo. O que aconteceu? É o Deus que supera as expectativas. Eu quero declarar sobre a sua vida que pessoas próximas a você vão se espantar com aquilo que vai acontecer com você. Por quê? Porque o Deus que supera as expectativas resolveu olhar para você e disse: hoje chegou o seu dia, hoje chegou a sua hora. Ô irmãos, tem gente que talvez está olhando e dizendo: pastor, mas eu não creio que isso pode acontecer. Não tem problema. Não tem problema se você não crê. Deus é misericordioso. Não há, olha, deixa eu te falar, tem milagre que você vê a pessoa esboçando assim uma atitude de fé. O milagre mesmo em Jericó, o cego grita. O milagre de Marcos 5, a mulher toca no Senhor. Mas esse milagre não tem atitude nenhuma desse cara. Isso para mostrar que às vezes um pedido seu, simples que seja, é suficiente para atrair os céus. Tem irmãos que pensam que para ele receber a bênção, ele tem que convencer Deus. Estou te mostrando que uma pessoa que nem estava no templo orando e adorando, ela sentou lá para falar: dá uma esmola para mim. Deus disse: eu vou traduzir o pedido do coração desse homem. Esse homem quer muito mais do que isso. Talvez você pediu só pela salvação do seu pai. Talvez você pediu só para sair daquela situação. Mas Deus está dizendo: eu não vou dar só o que você está pedindo. Eu vou fazer algo muito poderoso. Eu vou fazer algo que eu vou surpreender suas expectativas. Você crê nisso? Como eu disse, existem situações na palavra que você vê o cara gritando, o outro correndo, o outro segura. Mas aqui você vê só um homem que diz: me dá uma moeda. E ele nem orou a Deus. Ele pediu para os homens de Deus: só quero uma moeda. Mas o céu se inclinou para ele. Mais do que você imagina, o Deus a quem servimos, ele viu alguma coisa no seu coração. E eu estou diante de pessoas que estão prestes a ser surpreendidas por Deus. Tudo bem que o seu aleluia foi fraquinho, mas não tem nada não. Também é suficiente. Também de alguma maneira Deus viu, falou: não, eu gostei, é intenso. A voz dele aqui no céu foi vibrante. Deus vai surpreender você. Por que Deus vai surpreender você? Porque Isaías 55, versículo 8, pode pôr na versão NVI, Isaías 55, versículo 8. Sabe por que eu amo essa história? Aqui de Atos 3, pode abrir Isaías. É que, mesmo que as expectativas daquele aleijado fosse baixa, mesmo que ele não estava esperando só uma moeda, mesmo que ele não tinha feito o pedido correto, isso não foi empecilho para ele receber a bênção de Deus. Deus é demais, gente. Eu me dá vontade de parar só num negócio desse aqui e falar assim: eu não sei se isso te impressiona, mas a mim impressiona muito. A mim impressiona um Deus que Ele é tão misericordioso, mesmo quando nós não temos a fé correta, mesmo quando nós não temos o pedido correto, Deus age em nosso favor. O Senhor sabe que haverá momentos que é difícil você continuar crendo sempre. Deus sabe que há momentos que às vezes é difícil você conseguir confiar. E você pensa que às vezes Deus vai dificultar para você. Não vai! O nosso Deus não dificulta para os seus filhos. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é gracioso. Mesmo no dia da dificuldade, você está arrastando, que você faz só uma menção, que você talvez só olha para o céu e respira e diz: oh Senhor, você só chamou pelo Senhor. Isso é suficiente para o céu se abrir e a graça e o favor de Deus te alcançar. Sabe por quê? Isaías 55, versículo 8 diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos,
Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima das suas. Eu quero declarar que o Deus que vai superar as expectativas, Ele está hoje neste lugar para tocar você de uma forma especial. O segundo exemplo que eu quero usar com você está em 2 Reis capítulo 4, verso 8. 2 Reis capítulo 4, verso 8. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por nós, e é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, uma obra de pedreiro, e ponhamos-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e uma rede Wi-Fi. Quando ele vier à nossa casa, retira-se ali. Um dia, vindo ele para lá, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse disse ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, com muita gentileza. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos. O seu marido é velho. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela mulher olhou para o profeta, pode deixar aí, obrigado. Olhou para o profeta e falou assim: meu bem, o marido dela, ele é um homem de Deus, ele passa aqui. É muito bom quando você entende que tem pessoas de Deus que estão servindo e você decide abençoar essas pessoas. Isso mostra um coração. Enquanto tem gente que fala mal, que condena, tem gente como o coração dessa mulher, que olha para os homens de Deus e vê que eles são pessoas de Deus. Ela disse: todo tempo ele está passando por aqui, e a gente observou que ele não tem um lugar. Vamos fazer o seguinte, amor. Vamos construir um quarto de pedreiro, lá em cima. Coloca ali um candeeiro, um lugarzinho também, um frigobar para pôr umas águas para ele. Uma cama. Ele chega, pode tomar um banho, pode orar. Não há registro que ela fez algum pedido para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vim aqui para falar para algumas pessoas. Você fez algo para a gente de Deus. Você não falou: Deus, eu vou fazer isso para o Senhor me dar. Mas Deus também me enviou aqui hoje para dizer para você: Deus viu quando você fez isso. Deus viu quando você abriu a porta da sua casa. Deus viu quando você abriu mão de algo para servir crianças. Deus viu quando você decidiu abrir mão de algo para falar: não, pode fazer na minha casa. Não, eu vou comprar sim, eu vou abençoar, eu vou ajudar. Foi isso que essa mulher fez. E deixa eu te falar uma coisa. Há algum registro dessa mulher pedindo filho na Bíblia? Quando perguntou: você tem filho? Ela disse: não, meu marido já é muito velho. Nem ela estava acreditando. Mas assim como eu falei para você do primeiro exemplo, eu vou falar do segundo exemplo. Aquela mulher nem estava pensando nisso, mas o Deus de toda a terra estava pensando algo a respeito dela. Jeremias 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos não de prejudicá-los, mas sim de prosperar. Talvez nem você está pedindo por algo, mas eu quero declarar sobre a sua vida: Deus está pensando coisas boas e coisas grandes para você. E por esses dias Deus vai surpreender você. A porta que estava fechada vai abrir, e olha você sendo surpreendido. Muitos de nós, às vezes até já ouvimos pregações: se você nunca pediu, você não vai ter. Mas eu estou te mostrando de 2 exemplos de gente que não pediu, mas Deus deu para ele. Sabe por quê? Porque
Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão, por favor. Eu tenho 3. Esqueci de me apresentar um pouco, eu sou casado. Tenho 3 filhos. Um de 16, de 13 e a menina de 6. Inclusive, meu filho foi ungido líder quarta-feira agora. Foi um mover. O líder dele fez camiseta, nós vestimos a camiseta. A célula dele multiplicou, já tem 9 pessoas já. Eu falei, a nova aliança, na minha época, na nossa época, né, Leandro, em Goiânia, ele multiplicava, era difícil. Já tem 9. E ele está numa unção assim, está tão bonito, tão cheio de vida, cheio de unção. E ele agora disse que quer viajar junto comigo para servir o meu ministério. Eu falei, então é despedida dos pastores, não vou viajar mais com eles agora, só com meu filho. Então assim, quantos tem filho aqui? Você levantou a mão. Você dá para o seu filho só o que ele já pediu? Tem coisa que ele nem pediu. O que você fala? Vou levar para ele. Nossa, isso aqui, tem hora que você vê assim, você fala assim, nossa, isso aqui fica tão bom, é a cara dela, eu vi ela dentro dessa roupa. Sim ou não? Você se identificou? Vou falar um negócio para você amorosamente. Muitas vezes nós sabemos ser bons pais, mas não sabemos ser bons filhos. Nós não cremos que nós servimos a um Deus que está agora planejando coisas boas para nós. Eu creio que numa hora dessa Deus está dizendo assim, nossa, essa casa aqui combina tanto com meu filho, eu vou dar para ele. Eu passo perto de uns prédios assim, eu falo, pai, você não acha que esse prédio combina comigo não, essa fachada aqui? Colocar um nome assim, nessa vidreira aqui, essa vidreira, você coloca o símbolo da videira aqui, bonito demais. Se você faz isso com o seu filho, e nós somos mal, por que o Deus, que é chamado de pai, que quando se diz a respeito de oração, nunca fala e orarás ao Senhor, orarás ao teu pai. Orarás a quem? Ao teu pai. E o teu pai que te vem em secreto vai fazer o quê? Te recompensar. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou só falando de coisas boas, não. Talvez você está passando por um tempo de enfermidade. Deus já olhou para você e já viu você curado. Deus já disse, não combina mais esse tempo de enfermidade. Chegou o tempo dela desfrutar uma vida plena, uma vida saudável. E é isso que vai acontecer com você. Por quê? Porque Deus tem pensamentos de paz a vosso respeito. Geazi chega para o profeta e diz, olha para cá, já estou passando para a parte final. Chega para o profeta, apesar que o meu tempo ali está bem generoso, glória a Deus. E chega para o profeta e diz o seguinte, tem alguma coisa, vamos continuar lendo, versículo 14, chama, versículo 14, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Se homens de Deus são capazes de perguntar o que se pode fazer por ela. Eu tenho um negócio comigo, olha para cá, até os que estão com sono quase dormindo, depois você dorme, deixa isso aqui é uma revelação, não dorme agora não, depois você está liberado para dormir. Tudo que está escrito, que aconteceu um dia, pode acontecer de novo. Porque Hebreus 13:8 diz, não precisa colocar não, que o nosso Deus é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Se Ele deixou escrito, Ele está dizendo, eu estou deixando escrito, para dizer para você que um dia aconteceu com alguém e vai acontecer. Aí quando eu chego lá em Tiago, que ele diz assim, ó, e Elias, homem semelhante a nós, aos mesmos sentimentos, orou com instância e aconteceu, ele está dizendo o seguinte, por que você não ora também? Você não ora também? Então deixa eu falar uma coisa para você. Se algum dia um homem disse, o que há se fazer por ela, eu quero hoje ser um instrumento de Deus para você hoje na sua vida, para dizer que o nosso Deus, o Espírito Santo está dizendo, o que se há de fazer por essa igreja, o que se há de fazer por essas pessoas, o que se há de fazer por você, o que se há de fazer por você, essa é a pergunta. Ele perguntou, o que se há de fazer, e nós lemos Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer. Quantos estão comigo nessa noite? Bem, ela não tem filhos, e o marido dela é idoso. Quando você fica assim, irmão, ó, deixa eu falar uma coisa para você.
Você precisa entender o modus operandi que Deus trabalha. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade de falar. Pastor, eu estudei numa escola tal. Eu falei, irmão, você já não viu como que Deus trabalha na Bíblia, não? Ele escolhe um homem já idoso com uma mulher estéril para ser pai de multidão. Aí você está esperando o que de você? Então, quando você tem todas essas dificuldades, esses problemas na sua frente, alegre-se, porque você está na mira de Deus. É o contrário de alguns irmãos dizendo, não, é difícil demais para mim, eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Eu falo, todos na Bíblia tiveram problemas, dificuldades, uma hora uma situação, outra hora outra. E você acha que com você vai ser diferente? Então, quando eu vejo alguém pensando dessa forma, eu falo, você está na mira de Deus. É o que acha que não pode, que não consegue, a situação para você é mais difícil, você já tentou tudo quanto é jeito, não teve como, aí Deus fala, esgotou seus recursos, agora eu vou entrar em cena para fazer, para que o nome dele seja glorificado. E aí o versículo 15, olha o que a Bíblia diz. Então Eliseu mandou chamá-la, Geazi chamou e veio até a porta. E aí ele disse, por volta dessa época, daqui a um ano, no ano que vem, essa aqui é uma reunião profética. O Leandro, quando pegou o microfone, disse isso. É uma reunião, é um momento profético. Conferências são momentos proféticos, onde o Senhor ajunta para liberar palavras proféticas. E eu quero declarar que daqui a um ano, nesse mesmo tempo da sua vida, coisas grandiosas vão acontecer com você. O Google tem uma ferramenta boa, que acontece que ele às vezes te lembra algumas coisas durante um ano, sim ou não? Sim ou não? Isso é chamado de memorial espiritual. Você precisa ter essa expectativa também. Eu tenho uma pasta de coisas que eu anoto, que eu falo, eu creio que isso vai acontecer. Aí de repente o Senhor está me lembrando das promessas, está lembrando. Na verdade, eu quero declarar isso, daqui a um ano, coisas grandiosas vão acontecer. Porque o Deus que supera a expectativa, Ele vai superar a expectativa na sua vida. Daqui a um ano você vai abraçar o menino. Os seus braços vão abraçar o menino. Ah, mas é difícil demais. Ah, mas eu sou velho, meu marido é velho, eu tenho dificuldade. A promessa de Deus vai cumprir na sua vida, porque Deus ama superar as expectativas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Daqui a um ano você vai abraçar um filho. Ei, qual foi a resposta dela? Aleluia, glória a Deus, eu creio. Qual foi a resposta dela? Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Quantos de nós pensamos assim, eu não tenho as coisas porque eu não tenho fé, porque eu sou uma pessoa. Essa mulher aqui tinha fé? Essa mulher expressava assim, depois do profeta falar isso, olha o que ela falou, não, homem de Deus, não minta para a tua serva, não mente para mim não briga com os meus sentimentos não, mesmo que você não acredita hoje, você vem na conferência certa, mesmo que você não acredita no que eu estou falando, só de estar nesse ambiente, Deus acredita por você e vai acontecer. Então para com essa coisa de achar, eu não sou essa pessoa, eu não tenho essa fé, nem precisa. E a Bíblia diz então que um ano se passou, o que aconteceu? Ela concebeu e deu à luz. Ela fez só um quarto, mas Deus estava dizendo, eu vou usar essa pessoa para abençoar você. Você decidiu fazer só o bem, só abrir a porta, mas Deus decidiu olhar para você e dizer, vou dar muito além do que você está pensando, do que você está imaginando. Não há registro dela pedindo filho na Bíblia. Não há registro falando que ela fez uma campanha para isso. Mas Deus superou as expectativas dela. Quantos estão me entendendo nessa noite? Terceiro exemplo. Eu finalizo com você com esses dois últimos exemplos. É o exemplo de Josafá. Qual que é o exemplo? Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz que Josafá estava cercado por 3 grandes exércitos. Se você for fazer a conta, era 10 por 1. Josafá estava em desvantagem. Os 3 exércitos vizinhos reúnem
e vem contra o povo de Israel, vem contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que 3 grandes exércitos, somados todos eles, eram 10 homens por um. E a Bíblia diz que Josafá teve medo e passou a buscar o Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 7, acompanha junto comigo. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário a teu nome, dizendo: se alguma mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. E aí ele clama ao Senhor. E é tão interessante que no versículo 17, não tenho tempo de ler todo o texto, olha o que a Bíblia diz, versículo 17, acompanha comigo. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Aleluia, diga glória a Deus. Tome posições. Tem uma versão, não sei qual que é essa versão, essa é a NVI, pode colocar na revista corrigida, por favor. Tem uma versão que diz: tome posição, fique parado. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu vou resumir aqui, vou te contar a história. Nós estamos num ano de portas abertas. Não é porque as portas estão abertas que nós não enfrentamos lutas e desafios. E a Bíblia diz então que Josafá está desse jeito. Josafá busca o Senhor. Momento de luta, de pressão, é momento de buscar o Senhor. Ele apregoou um jejum, e aí o Senhor deu uma direção para ele. O Senhor falou o seguinte, através dos profetas: tome posição, fique parado. É o descanso. Descansa na bondade, na promessa. E aí o Senhor falou para ele: vocês não vão ter que pelejar. Amanhã eu vou sair ao encontro. Mas eu vou dar uma direção para você, Josafá. A coisa mais sábia que se faz no momento da pressão e da luta, você sabe qual que é? É quando você decide cantar. É quando você decide cantar. Deus tem dado para mim uma revelação, na verdade, tudo que Deus me dá ainda é para abençoar a igreja, sobre a importância de louvar. Eu preguei uma palavra na conferência, o pastor Will estava conosco, ele e a mulher dele, teve um momento que eu vi ele chorando tanto, eu falei: o que aconteceu? Depois ele falou para mim, isso foi na sexta-feira, no sábado, eu falei sobre louvor, no sábado ele falou, no púlpito, prega essa palavra de novo. E eu não ouvi o profeta, e não preguei outra, mas foi muito poderoso. Eu falei sobre louvor. Sabe por quê? Porque eu já vi muitas pregações e poderosas sobre esse texto, mas tem uma coisa que você não atentou, é no momento da luta, Deus falou assim para ele, ó: coloca os levitas na frente e vocês vão louvar. Sabe por quê? Porque quando você canta, você tira os olhos de si e coloca os olhos no Senhor. Tem muita gente que não quer cantar no dia mau. Tem gente que não quer cantar no momento da luta, da dificuldade. Tem gente que no momento da luta, das pressões, ele não quer cantar. E no momento onde o exército do Senhor está em desvantagem, no momento onde o exército está, sabe assim, literalmente, naturalmente falando,
ele ia ser varrido. É nesse tempo que Deus fala, vai cantar. Eu vou falar para você da parte de Deus. No dia da sua maior luta, da sua maior dificuldade, a coisa mais sábia a se fazer é cantar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O contrário de cântico, de louvor, é murmuração. Quantas pessoas no momento da luta elas murmuram? Se louvor abre os céus, murmuração fecha os céus. Tem casa que os céus estão fechados de todos os lados, sabe por quê? Porque não tem louvor nos lábios. Não tem louvor. Reclama do marido, reclama da casa, reclama da cidade, reclama do trânsito. Aí vem para o culto domingo, acha que isso resolve alguma coisa, não resolve. Enquanto você não for suficiente humilde para cantar, as coisas não vão acontecer para você. Quando você canta, você está saindo do centro e está colocando Deus no centro. Por que infelizmente alguns casamentos é ruim? Porque no início era o maior amor, depois é o marido reclamando da mulher o tempo todo, reclama de tudo. Um dia o pastor Luiz disse isso e é fato. A cura para o ingrato muitas vezes é a perda. Na época da pandemia, a coisa que eu mais fiz foi velório. E eu ouvi alguns choros, que não é o choro da saudade, é o choro da culpa. É aquele que a pessoa segura, fica aquele desespero, porque aí alguns às vezes vão lá e mandam comprar aquele tanto de flores. Aí eu fico pensando, para quem é? Porque o que já foi, ele não lê mais, ele não vê mais. Aí dá aquele grito da alma, do fundo. Por que grita desesperado alguns? Por causa da culpa. Porque não honrou. Por quê? Eu sei que incomoda alguns falar isso. Porque ele vive reclamando. A melhor coisa a se pensar é que às vezes está reclamando da sua esposa. Ah, esse menino é isso? Pense um dia você vivendo sem ele. Aí vê se você é capaz de agradecer ou não. Pense a sua vida sem ela. Pense a sua vida sem ele. A pastora Dalva contou um negócio muito forte. Que um dia uma mulher... Eu incomodei muita gente agora. Nossa, tanta gente que mexeu agora, doido para ir no banheiro tomar água. Sabia que eu ia incomodar você? Aleluia. Gosto quando isso acontece também. Gosto quando alguns falam, não gostei de você. Eu falo, aleluia. Alguma coisa eu falei que mexeu com você. E aí, ela disse algo. No livro dela, a pastora Dalva fala, esposo do pastor Renato falando sobre casais. Que ela fala disso, que a mulher todo dia reclamava. Ah, porque o meu marido deixa isso. A toalha no chão. Às vezes deixa, mas ele te dá uma casa boa, um carro. O que é um carro, uma casa por causa de uma toalha miserável? Tira de lá, uai, guarda isso. Aí ela falava que ela reclamava de tudo, e qualquer coisa da casa do marido, que não sei o que, isso. Aí disse que na noite a mulher teve um sonho. Um anjo chegou para ela, se apresentou e falou, eu sou o anjo do Senhor, vi seu sofrimento e vou te ajudar. Amanhã, quando você acordar 10 horas, vai dar algo no seu coração e você vai partir. Vou resolver seu problema, vou te levar. Não fique preocupada com seu marido e com seus filhos. Já preparei uma mulher bonita para ele, inteligente. Calma! Está angustiado? Bem-sucedida, pedagogo, vai ajudar a ensinar a tarefa que você tanto reclama. De novo, tarefa! E ela também tem condição financeira boa, ela já vai vir com 2 pessoas para ajudar, uma com os meninos e outra com a casa. Aí diz que a mulher acordou beijando o marido, amor, eu te amo. O que aconteceu? Nada, senti de Deus de louvar o Senhor pela sua vida. Que nessa noite mulheres tenham sonhos aqui, Senhor. Brincadeira. Deixa eu falar uma coisa para você um pouco descontraído. Para de murmurar. Louva dentro da sua casa. Louva. Talvez aquilo que você está reclamando tem do outro lado orando e dizendo, Deus me dá uma pessoa assim. Olha, eu vou falar para você, tem gente que a fisionomia dele é de gente amargurada, sabe por quê? Porque ele não canta. Eu conheço gente que canta e gente que não canta. Isso o Senhor me deu. Sabe por quê? O espírito abatido, a face revela. Mas quem está empolgado, quem é cheio do Espírito,
Quem canta, você já percebe nele logo. Qualquer momento ele quer cantar. Ele acorda e já declarar: ó Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia, bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Pastor, esses dias, Douglas, eu estava viajando, umas viagens cansativas, aquelas têm tantas conexões. Aí chegando, tinha expectativa para ir embora para casa. Problema no voo, atraso. Chegou uma pessoa do meu lado. Começou a murmurar, reclamar. Eu falei, que coisa chata. Murmuração é igual ao cigarro. Mesmo que você não fuma, se estiver perto de alguém, a fumaça vai pegar. Tem gente que é assim. Onde que ele chega, ele reclama. E as coisas dão errado para ele. E ele reclama. O contrário de louvor é reclamação. Aí a mulher viu eu lá, eu peguei, falei, vou dar uma lida no esboço de domingo, era sábado à noite. Aí era madrugada, ele ia sair 10 e pouco, já jogou para 00:50. Falei, já perdi. Aí tá aquela coisa, ministrando. Aí ela falou assim, moço, por que você é tão tranquilo? Eu falei, é o seguinte, estou vendo que a senhora está muito nervosa, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez eu possa te ensinar algo. Aquilo que você não tem controle, agradeça. Porque o que para você é um atraso, na verdade pode ser um livramento. Você sabe o que pode acontecer com a sua chegada? Então deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você não tem controle, aquilo que você não pode resolver, ao invés de reclamar, agradeça a Deus. Eu falei, quantas pessoas têm o privilégio de viajar? Quantas pessoas têm o privilégio de poder estar sentado aqui, tendo condições? Às vezes de carro, demora 2, 3 dias, eu estou indo de avião, atrasou 1 hora, eu vou reclamar. Quantas coisas às vezes Deus tem dado para você porque não acontece do jeito que você quer, porque você acha que você é dono do mundo, você é boa demais, você é bom demais, e você não agradece, você não louva. No dia da maior dificuldade, da maior luta, o diabo tem silenciado alguns, e agora é nessa hora, é nesse tempo que você tem que louvar. Sabe por quê? Por que eu tenho que louvar? Porque Deus falou um negócio comigo. Só para concluir, Josafá e entrar para o próximo, nós vamos encerrar. Josafá colocou o pessoal para louvar. A Bíblia diz que enquanto eles louvavam, o inimigo ouviu um barulho e achou que era um exército grande demais. E eles ficaram atormentados, cada um pegou uma espada e matou o seu inimigo. Você ouviu isso? Enquanto eles estavam louvando, Deus confundiu o exército inimigo. Eles pegaram a espada, um matou o outro. No outro dia eles chegaram, estavam todos mortos, e a Bíblia diz que foram 3 dias. Quantos dias? 1, 2, 3, para eles pegar todos os despojos de ouro, prata e tudo que tinha. Quantos dias? O que Josafá pediu por despojos? Não, Josafá só pediu, Senhor, me livra. Deus falou, não vou só livrar você. Nessa luta que você está passando, eu vou surpreender você. Eu vou abrir uma porta tão grande que depois dela você vai ter despojo. Não tem luta que não tem despojo. Não tem guerra que não tem despojo. Se você tem passado um momento de luta e de guerra, eu quero dizer para você, tem despojo chegando para você. Não, vou falar de novo, tem despojos chegando para você. Pessoal do louvor, suba aqui. Eu vou terminar nessa direção. Se esse é o ano das portas abertas, o que nós mais temos que fazer é louvar. Não converse, irmãos, por favor, não converse. Só presta atenção aqui, nós vamos terminar juntos. Por que eu preciso louvar? Não converse, por favor. Porque o louvor, Deus falou comigo. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Mas o Senhor falou comigo que esse é o ano 2024, é o ano que nós mais temos que cantar nas nossas vidas. É o ano. Esse é o ano. Por quê? Porque pela graça de Deus, eu descobri uma coisa, que o louvor abre todas as portas. A Bíblia diz que Paulo estava pregando o evangelho lá em Filipos. E aconteceu que o pessoal enviou uns homens malignos primeiro para literalmente falar mal de Paulo.
Paulo e Silas. E aí eles estavam pregando, falando da justiça. Eles estavam, na verdade, ajudando aquelas pessoas que estavam ali. E aí acontece que tinha uma moça que era adivinha. Essa moça conseguia adivinhar as coisas e os homens ganhavam muito dinheiro com ela. E essa mulher veio atormentando Paulo. No meio do caminho, Paulo revoltou e expulsou o demônio dela. Aqueles caras perderam muito dinheiro. E aconteceu que eles ficaram revoltados. E a Bíblia diz que Paulo estava nessa cidade. E eles falaram o seguinte: esse pessoal está causando problemas aqui. Eles pegaram Paulo e Silas e bateram nele. O cara estava pregando o evangelho. Rasgaram a roupa deles e bateram neles. E lançaram eles, sabe aonde? Na prisão. Na prisão tem a parte superior. Dessa parte superior tem uma segunda parte. E tem a última parte. De maneira que aquelas pessoas não tinham banheiro nessas cadeias. De maneira que a pessoa que fazia lá os seus dejetos caíam lá onde Paulo estava. Eles colocaram os piores homens, os presos, naquele lugar. Paulo apanhou e ele foi lançado aonde? Nesse lugar. Olha o que a Bíblia diz, Atos 16, 19. Vendo os seus senhores, pode colocar na revista RA, se tiver aí. Não, pode deixar aquela outra então, obrigado. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-o aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podem receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Bateram neles, rasgaram as vestes. E depois de darem muitos açoites, quantos? Muitos. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes Deus te livra do problema, mas às vezes Deus quer livrar você dentro do problema. A Bíblia diz então que por volta da meia-noite, qual que é a hora? Eu vou falar para você, quando você está doente, quando você tem um filho doente, a meia-noite é o pior horário. Parece que a febre alcança o pico máximo, parece que a dor fica... Quando você está passando mal, parece que essa hora é a pior hora. Por que o texto faz questão de dizer a meia-noite? Porque entre a meia-noite e as 3, segundo aí o que as pessoas dizem, é um horário onde o dia se torna mais escuro. É entre meia-noite até 2, até 3 da manhã. É no momento onde você está na escuridão. Depois de apanhar, não é sugestivo para esses camaradas decidir fazer isso. Eles não murmuraram, não reclamaram: estou fazendo a obra, Deus não me guardou, olha o que eu estou passando, o que aconteceu. Não, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e faziam o quê? Cantaram louvores. Eu penso que Paulo falou: ô Silas, eu vou fazer a primeira, você faz a segunda. Qual música que nós vamos cantar? Vamos cantar aquela. Deus não rejeita a oração. Ok, segura aí que nós vamos nela. Aí, a Bíblia diz que eles começaram, pode encerrar o instrumental aí. A Bíblia diz que eles começaram a cantar. Eu imagino, não tem isso na Bíblia, então você pode parar por aqui, não precisa pegar carona comigo. Mas eu imagino, mas eu penso que eu tenho o Espírito Santo. Eu imagino
que o Senhor diz para Gabriel: que som é esse? Uai, Senhor, eles estão te louvando. Aí o Senhor diz: mas esses não foram os que acabaram de apanhar? Sim. Mas ele também não está sangrando? Tá. Mas eles estão louvando? Não. Que música que é? Aí o Senhor falou: não, gostei. Eu vou falar uma coisa para você. A vontade de Deus deve ser feita aqui na terra, assim como ela é feita. Eu acho que tem algumas canções. Esse dia nós cantamos uma canção lá que eu falei: essa canção veio do céu. Sabe por quê? Deus está nos permitindo ensaiar algumas canções que nós vamos cantar lá. E eu acho que esse cara cantou uma canção que Deus falou: ai, Gabriel, eu nunca ouvi essa não, vamos. Aí o Senhor resolveu aproximar. Aí o Senhor decidiu entrar no ritmo e começou a bater o pé também na canção deles. Deus quer entrar na sua canção. Eu vou repetir. Eu não sei se o seu filho está afastado, eu não sei se você está passando por luto, se você está na enfermidade, mas Deus quer entrar na sua canção. E você sabe qual que é a hora que Deus entra? No refrão. É no refrão que Deus vai entrar. Talvez você está num momento muito difícil. Talvez você está enfrentando um momento de prejuízo, de muita luta, de muita coisa. Talvez a porta na verdade nem se abriu. E você está dizendo: por que eu vou cantar? É nessa hora que você faz a escolha espiritual. É nessa hora que você diz: seja toda circunstância mentirosa e Deus verdadeiro, e eu vou cantar, eu vou louvar. Aí você põe uma música ungida e você decide cantar. E você pensa que está cantando sozinho, talvez meia-noite, ninguém está ouvindo, mas Deus diz: eu vou entrar no refrão da sua canção. Eu vou entrar no refrão, eu vou entrar na sua canção. E quando isso acontece, diz a Bíblia, por volta da meia-noite eles estavam cantando. De repente sobreveio tamanho terremoto. Versículo 26, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Abriram-se todas as portas. Deus falou comigo: o que abre portas é o louvor. Por isso ignore sua circunstância, ignore o que você tem passado, decide se levantar hoje para louvar a Deus. Eu quero te perguntar: você é capaz de louvar antes da bênção chegar? Sabe por quê? Louvar depois que o menino nasce tem um nome, é gratidão. Mas louvar sem o menino chegar, com os braços vazios, isso tem um nome, é o louvor da fé. Eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, meus braços estão vazios, mas eu decidi cantar. Vamos cantar. Fique em pé, nós vamos cantar hoje. As portas vão se abrir. Não, você não entendeu. As portas vão se abrir. No momento que nós estivermos cantando, terremotos vão acontecer, cadeias vão ser quebradas e todas as portas vão se abrir. Espírito Santo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então Pega suas mãos, vamos lá. simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Esse é o seu momento. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Seu louvor vai chegar no céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando
noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Cantaremos com muito louvor essa noite. Diga, Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os desvios, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levante as suas mãos, mais forte que você puder. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito cantarei um novo cântico aqui. Tu és o nosso esconderijo, o nosso escudo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, Canta pra valer, meu que me irmão. tira dessa Aumenta o volume da sua voz. Vamos juntos. É o nosso momento. e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, eu já vi vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, olha só, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Essa noite
é pura. Diga, é tudo para os que dele não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é pura, escudo para os que Espírito Santo, nessa noite nós te agradecemos, levantamos nosso louvor ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Por isso nós entoamos louvores, porque cremos que o Senhor habita no meio dos louvores. São dias, ó Pai, que o Senhor está marcando a nossa história. São dias que o Senhor está nos levando além do que nós possamos imaginar. Diga, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é aquele que se move em minha vida. E eu creio, quando eu menos esperar, coisas maiores, jamais vistas, acontecerá na minha vida. E diga, no nosso meio, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor todo o seu coração, glorifique o nome dEle.